Bom dia a todos vocês. O canal Mago do Realismo tem o prazer de apresentar uma minissérie sobre Paulo de Tarso, o homem que inventou Cristo. Essa minissérie é inspirada no pedido de vídeo feito pela minha grande amiga Floriza Braga. Uma minissérie em 10 capítulos diários, a partir deste sábado, 16 de março. Junte-se ao Mago e venha conhecer as verdades sobre o pai do cristianismo. Ele foi responsável pela religião cristã, como nós a conhecemos. Saulo nasceu na cidade de Tarso, na Turquia, e foi o principal pregador e divulgador do cristianismo mundo afora. Ele reinterpretou Jesus, mesmo contrariando os seus discípulos à época. Paulo fez concessões para conquistar fiéis, desagradando os apóstolos de Jesus. Espalhou a palavra de Cristo de forma autêntica ou deturpada. Eis a questão. Após a crucificação de Jesus, sua mensagem espalhou-se pela Palestina, dando início a uma caça impetrada de forma ferrenha pelos judeus aos seus discípulos. Foram acusados de heresia e traição à lei de Moisés. Enquanto isso, na cidade de Jerusalém, Saulo, como era conhecido antes, perseguia os cristãos ferozmente. Diante da informação de que a seita cristã crescia de forma demasiada em Damasco, na Síria, o jovem Saulo, obtendo o Supremo Tribunal da Comunidade Judaica de Jerusalém, o Sinédrio, documentos de recomendações às autoridades religiosas judias daquela cidade. Documento dando o poder de perseguir os hereges cristãos. De posse dessas cartas, juntou uma pequena comitiva e foi a cavalo até Damasco, distante aproximadamente 200 quilômetros de Jerusalém. Uma semana após a sua partida, avista as muralhas da cidade. Nesse exato instante, acontece um fato surreal. De acordo com o relato bíblico, surgiu do céu uma luz muito forte, incidiu sobre Saulo, assustando seu cavalo, derrubando-o no chão. Segundo ainda a Bíblia, Saulo ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, Saulo pergunta: Quem és, Senhor? E tem como resposta: Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. A comitiva de Saulo fica muda de espanto, sem saber de onde veio aquela voz. O jovem Saulo levanta-se e percebe que não consegue enxergar nada. Hospeda-se na cidade e fica 3 dias e 3 noites em jejum, sendo visitado por Ananias, um discípulo de Jesus, que diz o seguinte: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Segundo ainda relato bíblico, caem de seus olhos 2 escamas, e nesse instante o Saulo volta a enxergar. Depois desse ocorrido, Saulo é convertido ao cristianismo e batizado. A partir daí, o jovem Saulo se transformou, passando a ser o mais importante de todos os pregadores e divulgadores dessa religião. Tornou-se São Paulo. Esse episódio insólito não tem como ser provado, pois constam somente dos textos bíblicos, não tendo amparo em nenhuma outra fonte da época, nada de manuscrito alheio ou de fonte oficial do Estado. Acreditar neles é uma questão de fé, e fé, como todos nós sabemos, não é
uma boa maneira de se acreditar em alguma coisa. A conversão de Saulo transformou para sempre os rumos do cristianismo. Sua evangelização foi responsável por difundir a doutrina cristã mundo afora. Comunicava-se com as comunidades através de cartas, sendo essas atualmente consideradas a base da jurisprudência, da moral e filosofia cristã no Ocidente. A maioria dos apóstolos de Jesus fizeram suas pregações somente na Palestina, enquanto Paulo pregou na Grécia e Roma. Por causa dessa ferrenha apologia religiosa, Paulo é conhecido como o pai do cristianismo, o homem que inventou Jesus. Uma história insólita que está mais para uma queda do cavalo, batendo a cabeça em alguma pedra e perdendo momentaneamente a visão. No próximo capítulo, você terá o desdobrar dessa história, as consequências de seus atos, da deturpação das palavras de Jesus e as críticas de seus adversários. Deuses religiosos nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.